Bom dia, boa tarde, turma. Estamos aqui mais uma vez com as aulas online, tá certo? Espero que tenha entendido o assunto da aula passada. O assunto da aula de hoje, certo? É a continuação da aula passada. Na aula passada nós vimos até fração geratriz. Nós estudamos, nós relembramos, na verdade, o que é conjunto dos números naturais, o que é conjunto dos números inteiros, certo? O que é conjunto dos números racionais, certo? E aprendemos como transformar um número quando ele é decimal e infinito e apresenta a parte periódica em fração, foi o assunto que a gente chamou de fração geratriz. Tá certo? Aí agora, dando continuidade, certo? Esse assunto tá lá na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá certo? Ele tá lá na página 53 do livro, tá certo? Que é o assunto de oposto de um número racional, certo? O que é oposto, professor? O oposto de um número é exemplo, o oposto de um número positivo é ele negativo, certo? Nós já estudamos o oposto de números, certo? Mas só que a gente estudou o oposto de um número natural, o oposto de um número inteiro. Agora vamos estudar o oposto de um número racional, certo? Então eu coloquei aqui alguns exemplos de números racionais. O 3, o menos 3,5, 0,5, olha aqui, ó, 4,54, 54, 54, todos esses números eles são racionais, tá certo? O Dioclésio, o 3 ele é natural, né, amigo? O 3 ele é também inteiro, e ele também é racional. Agora, o menos 3,5 ele não é nem natural e ele não é nem inteiro. Ele é o quê? Só racional. O 0,5, certo? Ele é racional também. E o 4,54, 54, 54, infinitamente, ele é racional. E o que é que eu quero? Eu quero escrever os opostos, certo? Nesse exemplo daí, desses números racionais. E como é que eu vou fazer isso? É só lembrar o que é que eu falei logo no início da aula. Eu falei que se eu tenho um número positivo, o oposto dele vai ser um número negativo. Ou vice-versa, se eu tenho um número negativo, o oposto dele vai ser ele positivo. Então, aqui eu tenho 3. 3 é positivo. Então, o oposto dele vai ser o quê? Menos 3. Tá certo? Aqui, menos 3. No segundo ponto, eu tenho menos 3,5, certo? Então, o oposto de menos 3,5 é mais 3,5. Aí tem um que vai me perguntar, ô Dioclésio, se eu não colocar o mais 3,5, se eu colocar assim, ou 3,5 também. Porque quando você coloca 3,5 e não coloca o sinal, você está dizendo que esse número ele é positivo, tá certo? Aí aqui, o terceiro exemplo, eu quero o oposto de 0,5. Se ele é 0,5, não tem nenhum sinal na frente porque ele é positivo, certo? Então, o oposto de um número positivo é ele negativo, ok? Então, ficou aqui, menos 0,5. Aí agora o quarto ponto, eu tenho 4,54, 54, 54 infinitamente, certo? O oposto de um número positivo é ele negativo, então eu vou dizer que é igual, certo? A menos 4,54 infinitamente. Veja só, já que eu não tenho aqui, certo? E já está chegando aqui no final, eu não tenho aqui espaço para colocar 54, 54, 54 e reticências, a gente pode colocar para representar o número decimal infinito que apresenta a parte periódica, um tracinho em cima do número que está se repetindo, tá certo? Então vamos lá, só para relembrar.
O oposto de um número, certo, racional, é a mesma coisa de um oposto de um número inteiro, de oposto de um número natural. É só ver qual é o número. Se o número é positivo, o oposto dele vai ser negativo. Se o número for negativo, o oposto dele vai ser positivo. Tá certo? Aí agora o próximo assunto é o módulo de um número racional. E o que é o módulo de um número racional? Diferentemente do oposto, o módulo ele sempre vai ser um número positivo. E complexo sempre vai ser um número positivo, porque veja só, eu tenho aqui, imagina que eu tenha uma reta numérica, tá certo? E aqui é minha origem. E aqui eu tenho 1, 2 na parte positiva. Na parte negativa eu tenho -1 e -2. Aí imagina só, pegar aqui um outro piloto, que eu tenho uma pessoa aqui, ó, no 2 e tem uma pessoa aqui no -2. Qual é a distância, certo? Quantas casinhas a pessoa aqui, vou chamar de pessoa A e a pessoa B, quantas casinhas a pessoa A vai andar até chegar à origem, que é 0? Ela vai andar uma casinha, que é do -2 até chegar ao -1, e andar mais outra casa, que é a distância de -1 até 0. Então ela andou 2 casas, certo? Aí agora a pessoa, imagina a pessoa B, ela está aqui no ponto 2, ela quer ir para a origem. Ela vai andar quantas casas? Uma casa, que é do 2 até o 1, e depois mais uma casa, que é do 1 até o 0, que é a origem. Então ela vai andar também 2 casas. Então veja, o módulo, minha gente, é a distância de onde o número está até a origem. E distância aí a gente conta como positivo, tá certo? Então veja só, aí eu coloquei 4 pontos e veja que os pontos foram os mesmos, só para você já não se confundir, não ter problema. Então, um módulo de um número positivo é ele também positivo, certo? Sempre um módulo de qualquer número, não importa se ele é negativo ou se ele é positivo, a resposta sempre vai ser positiva. Então, um módulo de 3 é 3. O módulo de -3,5 é 3,5. O módulo de 0,5 é 0,5. E o módulo de 4,54, 54, 54, 54 é 4,54, 54, 54. Da mesma forma que não deu para dar continuidade, aqui também não vai dar. Aí eu vou colocar um tracinho para representar que o 54 está se repetindo infinitamente. Tá certo? Veja só, minha gente. Vai ter questões aí que você vai ver o módulo, e o módulo está dizendo assim, ó. O módulo ele vai estar representado assim, ó, dentro de 2 barrinhas, certo? Toda vez que você vê um número e ele estiver dentro de 2 barrinhas, ele está querendo saber o módulo. Então aqui ele está perguntando assim, ó, o módulo de 3 qual é? Aí você vem aqui e coloca 3. Se ele tivesse assim, ó, ele estaria perguntando, aqui tem -3. Ele estaria perguntando o quê? O módulo, já que está dentro de barrinhas, ó, o módulo de -3 é sempre ele positivo, 3 também. Aí você pode perguntar, se eu quiser colocar ele aqui mais 3, posso colocar? Pode colocar também, tá certo? Aí vê só, como eu costumo dizer a vocês, a nossa vida é repleta de ocasiões que nós fazemos comparação. Eita, aquele menino é mais bonito do que aquele outro menino. Aquela menina é mais alta do que aquela outra menina. Então, nós comparamos muito, tá certo? E não é diferente na matemática. A gente compara os números. Eita, esse número é maior que o outro número. Esse número é menor que o outro, tá certo? Então, dando continuidade, a gente vai comparar números racionais, tá certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Na verdade, 4 exemplos também.
certo? Aí aqui eu tenho 4 e 2. 4 é o que de 2? É maior, menor ou igual, certo? 4 é maior que 2. Se 4 é maior que 2, eu vou dizer assim, ó. 4 é maior que 2. Esse sinal aqui é o sinal de maior, tá certo? Aí agora o próximo número. Menos 4 e menos 2. Eita, professor, agora complicou. Vocês lembram quando eu ensinei a questão de retas numéricas, eu mostrei o quê? Que na parte positiva, aqui ó, tem até uma reta numérica aqui, na parte positiva, quanto mais distante o número está do zero, maior ele é. Na parte negativa, quanto mais distante o número está do zero, menor ele é. Então, o 4, o menos 4 aqui está mais distante da origem do que o menos 2. Então, se ele está mais distante da origem do que o menos 2, certo? O menos 4 é menor que menos 2. Então, veja, ficou assim, dessa forma. Menos 4 é menor que menos 2, ok? Aí agora, esse aí é bem interessante, porque aqui eu tenho ó, menos 3,5 e menos 9 quartos. E eu tenho que fazer a comparação entre esses dois números, eu tenho que comparar. O problema é que os denominadores são diferentes. Se os denominadores são diferentes, o que acontece? A gente não pode comparar. Então, para eu poder fazer essa comparação, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que tirar o MMC de 2 e de 4. O MMC de 2 e 4, vou colocar aqui, ó, certo? É 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o 4, dividir por 2, 4 dividido por 2 é 2, e 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então, essa fração é equivalente a essa fração aqui, tá certo? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro número. 4 dividido para 4 é 1. E 1 vezes menos 9 vai ser menos 9. Então, essa fração é equivalente a essa fração. Aí agora, já que eu tenho duas frações e os denominadores são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar os números de cima. Menos 6 e menos 9. Quem que está mais distante do zero? É o menos 6 ou é o menos 9? Quem está mais distante do zero é o menos 9. Então, já que ele é negativo, certo? Quanto mais distante do zero, menor ele é. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que menos 6 é maior que menos 9, porque menos 9 é menor, né? Então, menos 6 é maior que menos 9. Então, eu sabendo que essa fração é equivalente a essa, é a mesma coisa, só que está escrita de forma diferente aqui, e essa fração é equivalente a essa, então eu posso dizer que menos 3,5 é maior que menos 9 quartos, tá certo? Essa daqui, certo? Vai ter atividades que daqui, ó, que tem esses números aí para a gente comparar, para a gente colocar em ordem, do menor para o maior. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que comparar a parte inteira. Professor, qual é a parte inteira do número decimal? É o número que está na frente da vírgula. Nesse caso aqui é 0, certo? E aqui eu tenho uma parte decimal, que é 34. Aí vamos lá. Esse número aqui, a parte inteira é 0. Esse número aqui, a parte inteira é 0 também. Então, na parte inteira, os dois eles são iguais. Vamos ver se dá para desempatar na parte decimal. O primeiro número aqui que está na parte decimal é 3. O primeiro número que está aqui na parte decimal também é 3. Então, ainda vai empate. Mas vamos ver o segundo número. O segundo número que está na parte decimal é 4. O segundo número que está na parte decimal aqui é 5. Então, 0,34 é menor que 0,35.
Então a gente vem aqui e coloca, ó, na resposta, certo? Que 0,34 é menor que 0,35, ok? Lembrando que vocês também podem ter, certo? Exemplo, 0,34 e menos 0,34. Aí já, menos 0,35. Aí já que esse é negativo, esse aqui seria menor, tá certo? Aí veja só, o assunto de hoje foi números opostos, módulo, certo? E comparando números racionais, certo? Todos esses exemplos aqui que eu dei foi usando o assunto de número racional, certo? Aí agora, no livro de vocês, na página 56, tem uma aplicação, certo? Tem o sétimo quesito, o oitavo, o nono, o décimo e o 11º, que a gente vai fazer hoje aqui. Aí veja só, o que diz o sétimo quesito? O sétimo quesito diz, deixa eu pegar aqui o livro só para ver o que ele está dizendo, certo? O sétimo quesito diz assim: a tia de Ricardo preparou para seu aniversário 3 receitas. Preparou bolo, preparou pudim e preparou sorvete, certo? Veja quanto de açúcar ela utilizou em cada uma, certo? Então, em cada uma receita, quanto a tia de Ricardo usou de açúcar? Aí vamos lá. Ela usou 2 xícaras e meia, porque aqui eu tenho 2, 1 meio, então ela usou 2 xícaras e meia de açúcar no bolo, 1 xícara e 3/4 no pudim e 1 xícara e 2/5 no sorvete, certo? Então o que ele pergunta? Qual foi a receita que ela gastou mais açúcar e qual foi a receita que ela gastou menos açúcar? A que ela gastou mais açúcar é fácil, porque se ela usou 2 xícaras, certo, inteiras, e aqui ela só usou 1 xícara inteira no pudim e no sorvete, quer dizer que no bolo ela gastou mais açúcar. Então, na parte, certo? Vou colocar aqui, ó. Na parte que ela gastou mais, vou colocar aqui, ó, mais foi no bolo. E qual foi a parte que ela gastou? Aqui eu vou colocar menos. Foi no... Aí, para a gente saber se é o pudim ou sorvete, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esse número, aqui ó, 3/4 e 2/5 e comparar, porque aqui foi usado 1 xícara inteira e 1 xícara inteira no sorvete também, tanto no pudim quanto no sorvete. A única coisa que pode desempatar aí, certo, é a parte decimal. Então eu tenho que comparar 3/4 e 2/5. Mas quem vai comparar para saber quem é maior e quem é menor, que no caso a gente quer aqui o menor, certo? Menor aqui, vou apagar aqui, ó, menor, certo? A gente tem que fazer a comparação, só que eu ensinei aqui a vocês como comparar nesse exemplo. Aí quem vai comparar aqui é vocês, tá certo? Para dizer onde eu gastei menos, eu não, né? A tia de Ricardo gastou menos ou se foi no pudim ou se foi no sorvete. No 8º quesito, minha gente, ele dá essas letras gregas aqui, certo? E para cada letra grega ele disse um número. Aí o que acontece? Ele quer que eu coloque essas letras gregas em ordem. Agora deixa eu só ver se é ordem crescente ou ordem decrescente. Ele quer que eu coloque em ordem crescente. Se é em ordem crescente, é do menor para o maior. O problema é
que aqui eu tenho vários números, certo? E todos eles têm denominador diferente. E como nós vimos aqui, a gente só pode comparar números quando os denominadores são iguais, tá certo? Então o que que acontece? Eu preciso tirar o MMC de 5, que aqui o denominador é 5, o MMC de 4, o MMC, eita, aqui é 1, o MMC de 1 e o de 4 também. Então só vou precisar tirar o MMC de 5 e de 4. Por que eu não vou precisar tirar o MMC de 1? Porque o MMC de 1 não dá para tirar porque já é o finalzinho da conta, tá certo? Mas mesmo assim aqui eu vou colocar 1, certo? Embaixo do 0. E olha, esse aqui é positivo, certo? Esse aqui é negativo, o 0 é elemento neutro aí, e esse daqui é negativo também. Aí o que que eu vou fazer? Para cada número desse eu vou colocar um tracinho, certo? Aí agora o MMC de 5 e de 4 é 20, tá certo? Aí você vem aqui e coloca 20. Aí o que que acontece? Você vai pegar 20, dividir por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. E 4 vezes 1, e esse 1 é positivo, vai dar 4 positivo. Aí aqui você vai pegar o quê? 20 e dividir para 4, vai dar 5. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15, certo? 20 dividido para 1 é 20, e 20 vezes 0 é 0. Aqui, 20 dividido para 4 é 5, e 5 vezes menos 5 vai dar menos 25. Então aqui tu tem os números que são equivalentes a esses daqui, certo? São equivalentes a esses. Então veja só, o que é que eu posso fazer para comparar? Qual é o menor número aqui? O menor número é o menos 25, certo? Porque o menos 25 é o número que está na parte negativa e ele está mais distante do zero. Então, esse aqui é o primeiro número que vai ficar na minha ordem lá, crescente. Depois de menos 25, qual é o próximo? Aí, depois de menos 25, o próximo número que é menor é o menos 15, que ele é negativo, certo? Então, aqui, ó, é o segundo número que vai dar. Aí você vai descobrir quem é o próximo número que é maior, se é 0, menor, se é 0, se é 4, vai dizer, se for 0, tu vai colocar que aqui é o terceiro número. Se for o 4, tu vai colocar que o 4 é o terceiro. Se o 4 for o terceiro, quer dizer que esse daqui vai ser o quarto número. Aí você pegou e colocou na ordem. Aí aqui você vai fazer o quê? Quem é o primeiro? O símbolo que representa o primeiro. Aí tu vem aqui, ó, e coloca. E diz que esse é menor que. Qual foi o símbolo que representa o segundo? Ah, foi esse símbolo aqui. E vai dizer que é menor que. E assim por diante, tá certo? Aí o que que acontece? Também temos o nono quesito. O nono quesito não só tem só a letra A, não. Tem letra B, letra C e assim por diante. O que que acontece? O que que ele quer? Ele quer que eu diga se essa sentença aqui é verdadeira ou falso. Olha, tá vendo as duas barrinhas que eu falei aqui na parte de módulo? Então veja só. Se eu tenho aqui, ó, módulo de menos 2/3. Qual é o módulo de menos 2/3? É mais 2/3. E aqui nesse outro lado eu tenho o módulo de mais 2/3. Qual é o módulo de mais 2/3? É mais 2/3. Vocês lembram que eu falei que o módulo sempre é um valor positivo? Então essa sentença aqui é verdadeira ou é falsa? Isso aqui está certo, não está? Tá, porque ó, mais 2/3 é igual a mais 2/3. Então você vem aqui e coloca que é verdadeiro. Aí você vai fazer isso tanto na letra, deixa eu ver quantas letras aqui tem. Na letra B, na letra C e na letra D também, tá certo? Aí aqui eu tenho o 10º quesito. O que que o 10º quesito ele quer?
Ele deu o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, tá certo? E ele deu esses pontos também, ó, em forma de módulo, alguns, viu? Veja, o ponto A está dentro de um módulo, o ponto B também, o ponto C não está, o ponto D está dentro de um módulo e o ponto E não está dentro de um módulo. Então, os números que estão dentro do módulo, certo, minha gente? O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver ele primeiro. Então, o ponto A aqui vai ser o quê? Módulo de menos 8. É mais 8. O ponto B, aí o ponto B é interessante, veja só. O ponto B eu tenho assim, ó, B é igual a menos, aí vem o módulo depois do menos de 2/5. O módulo de 2/5 é mais 2/5. Mas veja que isso aí ele fez de propósito. O cara que fez esse livro aí, ele fez de propósito. Veja que ele colocou o menos fora do módulo. Então, se ele está fora do módulo, ele não está contando aí. Então, esse menos a gente tem que colocar, porque ele está fora do módulo. Se ele estivesse dentro do módulo, ele seria positivo, certo? Mas já que ele está fora, eu tenho que colocar. E o módulo de 2/5 é mais 2/5. Aí o que a gente aprendeu? Quando eu tenho menos e tenho mais, sinais diferentes, qual é a resposta? Negativa. Aquele joguinho de sinal. Então vai ficar aqui, ó, 2/5. Negativo, tá certo? Aí aqui, ó, 1/2, C vai continuar sendo 1/2. Certo? Letra D, eu tenho 18/5 dentro do módulo, então letra D é mais 18/5. E letra E, eu tenho 3/10. Então, viu aqui, ó, 3/10, porque não está dentro do módulo nem nada, então não preciso fazer. O que ele deu? Está vendo essa reta numérica? Está aí também no livro de vocês. Aí ele quer que eu pegue esses pontos e coloque na reta numérica. Mais 8 é fácil, né? Só olhar aqui onde está mais 8. É esse daqui, ó. Aí coloca ponto A, certo? O difícil é você colocar, exemplo que eu vou mostrar, menos 2/5. Aí como é que você vai fazer? Eu já ensinei isso na aula passada. Menos 2/5. Menos 2/5 está na parte negativa, porque ele é negativo. Então eu venho aqui, ó. Aqui é a minha origem, ó. Tá vendo aqui? Origem no meio, que eu acabei de colocar. Então na parte negativa, entre o 0 e 1, eu vou dividir em 5 partes iguais, certo? Aí você, quando fizer isso, faça no caderno, porque você deixa as partes de 0 até 1 maior, certo? Porque o do livro é bem pequenininho. A gente vai deixar, dividir, ó, em 5 partes iguais, porque o denominador, lembra que eu ensinei? O denominador é 5, aí. Uma partezinha, 2, 3, 4, 5. Dividir em 5 partes iguais. Fica ruim para ver, porque é pequenininho também, tem pouco espaço no quadro para colocar. Dividir em 5 partes iguais, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou olhar o numerador. O numerador é 2 negativos. Então, na parte negativa, eu vou andar 2 pedacinhos. Nessa parte que eu dividi aqui, ó. Um pedacinho, 2 pedacinhos, e vou marcar o ponto. Onde eu marquei esse ponto, porque eu andei 2 pedacinhos, vai ser menos 2/5. Aí assim você vai fazer, que vai ser o ponto que? B, tá certo? Que é o ponto B. Tá aqui, ó, ponto B, viu? Isso aqui. Aí o que que acontece? Você vai colocar o ponto C, que é 1/2, colocar o ponto D e colocar o ponto E. Ô Dioclésio, vê só, tem gente que está pensando aí, já raciocinando. O ponto D, eu tenho 18/5. Tudo bem, 18/5 está na parte positiva. Se eu dividir aqui em 5 partes, como é que eu vou andar depois de 18? Realmente não dá. Se você dividiu aqui em 5 partes, para chegar a 18 ainda está faltando 13 partes. Então tu vem para o próximo ponto. Entre 1 e 2, tu também divide em 5. Aí tu aqui já tem 5 daqui e 5 daqui. Já tem o quê? 10, mas ainda não dá. Aí tu vem para outro ponto, divide. Depois tu vem para outro ponto, divide também. Se não der, tu vai para o próximo ponto, divide em 5 até chegar a 18. Tá certo? 11º quesito,
ele deu 0,3, ele deu menos 0,24, ele deu 1, ele deu menos 0,218, certo? Aí o que que você vai fazer? Ele quer que você coloque esses números em ordem crescente, certo? Então, primeiro, tu vai ter que ver quem é negativo e quem é positivo. Tem dois números negativos. Quem é menor? 0,24 ou 0,218 milésimo aí. Décimo, centésimo, milésimo. Aqui é centésimo, certo? 0,24 centésimo. Como é que você vai fazer? Mostrei aqui, Você vai logo comparar 0, a parte inteira aqui também é 0, está empatado. 2, na parte inteira do primeiro número da parte decimal, aqui também é 2, está empatado. 4 e 1. Então aqui desempatou, porque aqui é 4 e aqui é 1. Aí o que acontece? Só que é negativo. 4 está mais distante do 0 do que 1 na parte negativa. Então quer dizer que 0,24 é menor do que 0,218. Ok? Aí você vai colocar esse aqui como primeiro, esse como segundo e depois vai comparar os números inteiros. Tá certo? Vou dar pause aí, porque vou apagar essa parte do quadro, ok? Que é para explicar o 12º e o 13º. Bom, turma, já voltei, certo? Eu tenho o 12º e o 13º. O que ele quer no 12º? Ele quer que eu pegue 2 sétimos, certo? E represente ele na reta numérica. Já que 2 sétimos é positivo, eu só coloquei essa reta numérica aqui, começando do número positivo, tá certo? Aí o que ele diz? Antes de tu pegar 2 sétimos e colocar ele na reta numérica, transforme ele em números mistos, certo? E como Dioclésio, eu não me lembro mais como pegar uma fração e transformar em número misto. É bem fácil, certo? É só pegar 7 e dividir para 2. 7 dividido para 2 é 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar a 7, falta 1. Então, 3, aqui que ficou no quociente, é aqui, a parte inteira, certo? Do número misto. E 1, que é o resto, certo? É a parte decimal. O 1 junto com o que está dividido, que é o 2. Ok? Aí, pessoal, então eu vou representar 7,5 na minha reta numérica. De qual forma, Dioclésio? Ele não pediu para transformar em número misto? Pediu. Então, o que é que tu vai fazer? Ele já deu até, tá aí no livro, esse número misto, certo? Tu vai dar 3 casinhas, porque aqui ele tem 3 partes inteiras. Então, uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, certo? Já passasse por 3 casinhas. Aí agora, da terceira casinha e a quarta, tu vai escrever essa fração aqui, que é 1/2. Então, entre 3 e 4, tu vai dividir em 2, porque aqui embaixo é 2. Certo? E vai andar, olha aqui o numerador 1, uma casinha aqui onde a gente dividiu. Então vai ficar aqui, E aqui vai ser 7,5. Esse aqui eu já dei até a resposta para vocês. 13º. Ele pede aí para a gente comparar esses números, certo? Aí veja que ele deu os números dentro do módulo, tá certo? Esse é o 13º, letra A do livro, certo? Aí o que acontece? Ele foi esperto, feito na outra atividade também. Ele colocou agora um menos aqui fora do módulo e também ele colocou dentro do módulo um menos. Então, para ver se você erra, para ver se você faz o jogo de sinal. Não, tu vai colocar o menos que está fora, certo? E vai tirar o módulo de menos 100. Qual é o módulo de menos 100? 100. Então, já que aqui tinha menos fora, e quando eu tirei o módulo de menos 100 ficou 100, aí ficou menos 100. E aqui ele fez a mesma coisa, colocou menos fora e o módulo de menos 1 é 1, aí ficou menos 1, porque eu tinha o menos fora do módulo. Então ele quer saber quem é maior,
menos 100 ou 1 meio? 1 meio é maior, 1 meio não, né? Desculpa, do que menos 1. Menos 1 é maior do que menos 5. Como, Dioclésio? Lembra que eu falei que na parte negativa, quanto mais distante o número está do zero, menor ele é. Então, entre 0 e menos 100, 100 está muito distante de zero, então ele é menor. E o 1 está mais próximo do zero, um negativo, então ele é maior, tá certo? Esse aqui é menor, esse aqui é maior. Então, o que eu posso dizer? Que menos 100 é menor que menos 1. Aí assim você vai fazer as outras alternativas, que tem até a letra D, tá certo? E até a próxima aula.